Muito boa noite, minhas irmãs, queridos companheiros, queridas companheiras de Ideal Espírita, os nossos amigos, internautas, os nossos ouvintes, e mais um programa Atualidade do Pensamento Espírita. Hoje, no dia 1º de novembro, nós temos a satisfação e a alegria de receber um convidado especial que participará conosco nesta jornada que iniciamos nesse momento. Quem é o nosso convidado de hoje, nossa irmã Silvia? Muito boa noite. É o nosso querido Marcos Demário, escritor, palestrante espírita, trabalhador da Rádio Rio de Janeiro. Um companheiro de longa data e que nos dá a imensa alegria e a satisfação de estar dividindo com o nosso irmão esse programa na noite de hoje, com esse tema tão importante, não é isso, minha irmã? Verdade. Eu que agradeço esse convite a participar do programa junto com vocês, para falarmos realmente de um tema muito importante, que é a morte, na visão espírita. Com certeza, é sempre muito importante. Qual é o tema, Silvia, e qual é a pergunta que nós deixamos para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, fazerem seus questionamentos durante a semana? Bom, o nosso tema de hoje é quem tem medo da morte. Nossa! Pergunta direta. E realmente nós vamos responder aí. Com certeza. Então, para nós não nos alongarmos mais, vou fazer a prece, depois a nossa irmã fará a leitura do Evangelho, não é isso, Silvia? E a gente inicia o programa para esse nosso primeiro dia da semana, que é domingo, dia 1º de novembro de 2020, onde iniciamos com certeza com o pé direito essa semana. Senhor Jesus, amigo querido, queremos te agradecer por essa oportunidade de novamente nos encontrarmos nessa web rádio Estação da Luz de Natal, no Rio Grande do Norte. Esteja aqui presente os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis pela direção dessa rádio, e que nós possamos divulgar os postulados espíritas a todos os corações. Que essas sementes possam serem, de certa forma, absorvidas por esses corações. E que nós, nessa tarefa que nós nos colocamos com a boa vontade, nós possamos firmarmos os nossos pensamentos para que sejamos semeadores dessa doutrina dos Espíritos, consoladora e esclarecedora. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Silvia, minha irmã, agora é contigo o Evangelho. Ok. Então vamos ler um trechinho do capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Humildade e caridade. Esse o que não cessa de recomendar. E o que dá, ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo
Eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã. Pode? Então, vamos iniciar nossa jornada para esse programa, a atualidade do pensamento espírita. Hoje nós temos, mais uma vez, aqui, a oportunidade de receber um companheiro do movimento espírita. E assim será daqui por diante. No mês passado, quando nós aqui estreamos nessa rádio, a web Rádio Estação da Luz, de Natal, no Rio Grande do Norte, nós recebemos os companheiros da nossa emissora. E hoje nós estamos recebendo, nesse primeiro domingo do mês, também esse companheiro de longa jornada, companheiro de longa caminhada do movimento espírita, que é Marcos Demário. Marcos Demário, que é um pedagogo, escritor espírita, palestrante, expositor, grande conhecedor da doutrina espírita e grande amigo nosso também do movimento. Não é isso, Silvio? Exatamente. É um prazer ter você aqui, Marcos, conosco. Marcos, com certeza. Prazer é meu rever os dois amigos, né, que presencialmente já há um tempo que nós não nos víamos, e é um prazer também estar nesta nova web rádio espírita, transmitindo o espiritismo para todo o Brasil e o mundo, e que esse programa tenha aí uma longa vida, porque é muito importante nós mostrarmos nos dias atuais, nos dias de hoje, que o pensamento espírita ele não está preso ao século XIX, quando a doutrina surgiu, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Pelo contrário, o pensamento espírita é atualíssimo e ele não tem data de vencimento, porque nós estamos lidando com o espiritismo, com a verdade da vida imortal. Então, por falarmos nisso, né, de vida imortal, porque, na verdade, o tema de hoje é uma pergunta: quem tem medo da morte? Pergunta essa que foi formulada pelo nosso querido amigo, companheiro já retornado à pátria espiritual, que é o Richard Simonetti, em seu livro, que é um verdadeiro best-seller. Nós, seres humanos, independente da religião que tenhamos, independente de não termos religião, de acreditarmos ou não em Deus, de termos ou não noção de possibilidade de vida futura e como seria essa vida futura após a morte, todos nós, seres humanos, de todos os quadrantes deste nosso planeta, todos nós sabemos que a morte é uma fatalidade. Que mais dia, menos dia, nós vamos morrer. Na verdade, nós espíritas consideramos que a morte, propriamente dita, ela não existe. O que existe é a desencarnação, ou seja, abandonar, retirar-se do corpo orgânico, retornando à nossa realidade espiritual, para vivermos no mundo espiritual. Bem, com isso, em tese, o espírita não deve ter medo da morte, porque ele sabe que a morte não é o fim de tudo. Ele sabe que a morte não é um ponto de interrogação. Ele sabe que a morte é voltar à vida plena de espírito, mantendo a sua individualidade, a sua personalidade e continuando a interagir com aqueles que continuam, vamos colocar aqui entre aspas, vivos. Mas o espírita tem uma preocupação, sim, diante da morte, desse retorno ao mundo espiritual. Porque quando estudamos o espiritismo, nós sabemos que a única bagagem que levamos de volta ao mundo espiritual, e eu estou dizendo aqui de volta, porque, na verdade, pelo nascimento, nós viemos do mundo espiritual, temos a nossa existência física aqui no planeta, e aí, com a morte, retornamos ao mundo espiritual. Mas a bagagem, então, que nós levamos nesse retorno
ela não tem nada de material. Nós não vamos levar nossas roupas, nossos calçados, o dinheiro que, porventura, ainda tenhamos no banco, os objetos prediletos, tudo vai ficar aqui na Terra em termos materiais. Mas a nossa preocupação é que nós vamos, no retorno ao mundo espiritual, responder pelo que fizemos, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos valores que cultivamos, pela maior ou menor caridade, pela prática do bem ou pelo bem não praticado e também pelo mal. E quando falamos aqui no mal, muitas pessoas ligam maldade com violência, com criminalidade. Mas é uma maldade muito grande, profunda, utilizar as redes sociais para falar mal de alguém, por exemplo. Então, a nossa preocupação com a morte é responder uma outra pergunta, que, aliás, é livro de um outro companheiro espírita radicado lá nos Estados Unidos. A sua mala está pronta para fazer esse retorno? Ou seja, você aqui na Terra está desenvolvendo virtudes, valores humanos, caridade, fraternidade, bondade. Aliás, é uma obra muito interessante. A sua mala está pronta? Ou você, quando vier a morte, que é a fatalidade, você vai ficar preso aqui às coisas materiais, que é o famoso apego material, vai ficar preso às pessoas, às situações, a ideias antigas. Como é que está a sua mala? Que bagagem você está aí preparando para esse retorno? Há um conto, né, uma história dentro aí da internet que ilustra muito bem essa questão da fatalidade, que um companheiro espírita, bastante atuante, participando de reunião mediúnica, e ele teve a graça de receber o aviso dos espíritos, naquela reunião mediúnica, de que ele estava prestes a desencarnar, que ele se preparasse e que ele iria desencarnar no dia seguinte, ele já iria terminar as suas tarefas aqui no mundo terreno, retornando à pátria espiritual. Mas ele estava muito apego a muitas coisas aqui, ele não queria desencarnar, né, morrer no dia seguinte. Então ele fez o seguinte, no dia seguinte ele levantou numa hora totalmente inabitual, com muita antecedência, ele raspou o cabelo, trocou de roupa, usando uma roupa que, na verdade, ele nunca usava, colocou um boné na cabeça, óculos escuros, e saiu. Mas ele não saiu para fazer os trajetos e o trabalho dele como ele fazia todo dia. Na verdade, ele foi fazer coisas completamente diferentes, naquele intuito de que a morte, ele chegando, não o encontrasse. A morte chegou às 6 da manhã, entrou pela casa dele, mas ele já não estava. Mas a morte tinha a ficha, sabia tudo. E foi, então, em todos os locais que ela sabia perfeitamente onde ele estaria. Mas não conseguiu encontrá-lo. E o dia foi passando e chegou às 6 da tarde. A morte, então, preocupada, porque estava na hora do seu retorno, e ela, nossa, mas em milênios eu nunca falhei. Não é possível isso. Não? Como que eu vou chegar ao Senhor e dizer que, né, não consegui cumprir minha tarefa? E ela estava assim, parada numa esquina, havia lá uma lanchonete, muita gente dentro da lanchonete. Ela olhou e falou, vamos fazer o seguinte, eu nunca falhei, então eu vou pegar um qualquer daqui, porque tem que levar. Né? Então ela olhou e disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar aquele lá de boné, óculos escuros, camisa xadrez, é ele mesmo que eu vou levar. E levou. É claro que isso é apenas uma história, nada mais do que isso, né? Mas apenas para ilustrar a fatalidade. Se chegou o nosso momento, o momento está chegado, não adianta lutar contra ele, agora nós temos que estar preparados para o retorno. E aí eu recordo aqui o nosso querido José Herculano Pires. Ele tem um livrinho, mas que é muito significativo, que se chama
O Reino. E ele conta uma história, né, nesse livro, que ilustra bem essa questão, então, de preparar a mala, né, preparar a bagagem para o retorno ao mundo espiritual. Ele diz que chegou a pessoa lá, tinha uma montanha, e ele olha e vê muita gente subindo a montanha, mas todo mundo caía, e quando caía se machucava todo, se arrebentava. E ele então perguntou para o pessoal, mas por que todo mundo quer subir essa montanha? Porque lá no topo tem a porta que dá entrada ao céu. É? Então eu vou subir também. Tá? Vou me preparar e vou subir. E ele lá saiu, se preparou e voltou. E quando ele retornou com 2 malas e uma mochila nas costas. Aí o pessoal lá embaixo disse assim, é melhor você largar tudo isso aqui. Eu falei, não, que isso? Como é que eu vou entrar lá no reino do céu sem as minhas coisas? E para viver no reino do céu, você precisa das minhas coisas. Isso não vai dar certo. Você é melhor deixar tudo aqui. Falei, não deixo. E deixa comigo porque eu consigo escalar a montanha. E aí ele começou. E na medida que ele ia subindo, tinha gente rolando, caindo. E ele lá, tá vendo? Ninguém sabe, eu sei. Mas ali, 1/3 da jornada, ele já fatigado, cansado, uma mala lá pesou, e ele se segurando para cá e para lá. Então a primeira mala rolou montanha abaixo. Mas ele ficou tranquilo. Não, ainda tem a outra mala, a mochila, que está com tudo que é principal. Então não tem problema ter perdido uma. E ele foi com muito sacrifício e continuou. 2/3 da jornada, a segunda mala foi embora, rolou montanha abaixo. Mas ele estava com a mochila, ele falou, não tem problema. E aí, se arrastando, quase sem forças, ele chegou bem próximo da porta de entrada do reino dos céus. Mas já ofegante, as pernas pesavam que nem chumbo, os braços, e ele olhando para a porta que estava lá fechada. E ele estava agarrado lá numa pedra, olhou para a árvore e pensou assim, bem, eu estou para a porta, né? Eu estou tão perto, não posso desistir agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar uma das minhas mãos, né, porque eu estou aqui me segurando na pedra, vou me dar um impulso, então com a mão esquerda eu continuo segurando na pedra, que é o meu apoio, e com a direita eu agarro na maçaneta da porta. E pronto, resolvo a situação para entrar no reino dos céus. Então ele respirou bem fundo, bem fundo, bem fundo, se preparou. Bom, é agora. Quando ele solta a mão direita e vai dar o impulso, a mochila, que já estava pesando 1 tonelada, o leva para trás. Ele não consegue se segurar na pedra e rola montanha abaixo. E quando ele chega lá embaixo, sem nada, a mochila ficou pelo meio do caminho, todo arrebentado, ferido. O grupo o cercou, olhou para ele e disse, nós não falamos para você que era para deixar toda aquela bagagem aqui. Ele falou, mas eu não podia, porque são as minhas coisas. Mas você não entendeu. No reino dos céus, para viver lá, não precisa das coisas da terra. E aí a moral da história, que ele olha assim, mas e agora? Agora? Recomeçar a subir a montanha. Então, os espíritos nos dizem, já lá no livro dos espíritos, que um dos nossos grandes problemas para enfrentar a morte é o apego às coisas aqui da Terra. Tanto a nível material mesmo, né, de coisas, objetos, enfim, profissão e tudo mais, mas o apego também de ordem afetiva, emocional. Agora, nós espíritas sabemos que a vida continua. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós não vamos ficar afastados daqueles que nós amamos, né? Porque nós vamos ter muito mais liberdade no mundo espiritual. Poderemos continuar aqui também visitando, amparando, claro, obviamente, isso dependendo da nossa condição, obviamente, do mundo espiritual. E o que nós queremos é isso, né? Quando chegar o momento da morte, que tenhamos, né, esse processo de desencarnação da forma mais tranquila possível, sermos bem recebidos, né, com os nossos méritos,
para que rapidamente nos readaptemos ao mundo espiritual e possamos, então, dar continuidade à nossa jornada evolutiva, ajudar não apenas os que estão desencarnados, mas também os que ficaram aqui na Terra. Particularmente, eu tive a ocasião de acompanhar mesmo, de perto ali, no hospital, assistindo, né, o término da vida orgânica, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E realmente foram 2 desencarnações muito tranquilas. Eu já eram espíritas, né, e vieram naquele processo, né, e eu fazendo prece, acompanhando. E foi interessante do meu pai, porque o médico pediu autorização para entubar, para isso, para aquilo. Eu falei, doutor, o senhor faça tudo o que o senhor acha que precisa fazer. Mas eu já estava vendo que era o terno, não? Mas tudo bem. Aí o médico lá com toda a equipe, aquela coisa, vamos lá. E aí, quando ele percebeu que tinha terminado, né? Aí falou, não, para e tal, não sei o quê, né? E aí ele, então, usou uma frase, né? Uma pérola, né? Este eu perdi. Como eu estava assim do lado dele, olhei para ele e ousei, dentro do hospital lá da emergência, dizer, não, doutor, o senhor não perdeu, foi feita a vontade de Deus. Eu acho que ele quis me matar para que eu acompanhasse meu pai também. Né? Como é que eu ousava, na emergência do hospital público, falar em Deus? Né? Marcos, muito obrigado aí pela sua colocação, explanação brilhante do tema, como sempre. E de uma maneira assim bem acessível, né, para a gente possa entender essa questão da fatalidade, da morte. Mas, Silvia, essa semana esse tema surgiram várias perguntas, não é isso, Silvia? O microfone está fechado. Microfone. Eu tenho que. Tá fechado. Só clicar aí no microfonezinho. Voltou? Voltou agora o som? Voltou. Não. Voltou. Ok. Bom, efetivamente, como eu estava dizendo, né, nessa semana nós tivemos várias perguntas dos nossos internautas, né, dos nossos ouvintes e tudo mais, e acreditamos que durante o programa também, né, Cosme, teremos vários questionamentos. Muitas pessoas, inclusive, algumas falaram isso para mim, não, eu tenho, mas eu vou assistir assim mesmo. Com certeza, né? E a gente já percebeu, Silvia, que muitas pessoas, o Tavares já colocou aí, se o Tavares depois já puder nos colocar o contato dos nossos amigos queridos ouvintes, né, os internautas que estão participando aí, né? Tem alguém que está mandando beijinho para você, Silvia. Aham. Lili, né? Parabéns, obrigado aí por participar, né, Silvia? Beijo para você também, nessa jornada. Faz outra. Beijo. Vamos, Ângela Coutinho aí, aniversariante de ontem. Ângela, né? Nossa querida Ângela. Boa noite também, Ângela. Ótimo ter você aqui conosco. Boa noite, Ângela. Parabéns mais uma vez, boa noite, Kênia. Querida. Tudo de bom. Rosana também, boa noite. Kênia, boa noite, Kênia. Nossa, tem. O Delson Soares aqui também está acompanhando da rádio. Boa noite, também. Delson. Joyce Maiara. Boa noite, Joyce. Boa noite, querida. Prazer estar conosco aqui na jornada dessa noite. E vamos fazer assim, né? A Kênia aí de novo, né? Reno, né, para nós. Estamos sorrindo também, minha irmã. Parabéns. O nosso programa, como é que a gente faz, Silvia? A gente sempre pede os nossos ouvintes, internautas, para que eles participem, né? Nos colocando sugestões para que nós possamos fazer programas, e nós já temos várias, não é isso, Silvia? Exato. Daqui para frente, né? Exatamente. Temos algumas sugestões bastante interessantes dos nossos ouvintes, e nós pretendemos abordar esses assuntos que nos foram sugestionados nas semanas seguintes. Nós vamos mais ou menos fazer uma análise direitinho, mas vamos com certeza abordar todos os temas que foram pedidos. E hoje nós temos esse nosso convidado, que é o Marcos Demário, nós vamos estar aqui sempre recebendo no primeiro domingo do mês,
sempre um companheiro do movimento espírita. E o Marcos trouxe uma surpresa, não é isso, Silvia? O que o Marcos trouxe, hein, Marcos, para a gente aqui? Mostra aí, Marcos, o que você trouxe. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de colocar na minha frente aqui da vez. Com certeza. O Marcos, ele é um companheiro que é um escritor, né? E com certeza ele tem, assim, novidades. Pode falar, Marcos, o que você trouxe para nós. Para os nossos ouvintes, né? Hoje, eu sou autor atualmente de 30 livros e vou dedicar um livro para sortear entre os nossos ouvintes. E o livro que nós vamos trabalhar hoje é este aqui, Educação com o Cristo, que é o lançamento da Federação Espírita do Estado de Goiás. Esse é o livro que vai ser sorteado. Nossa, maravilha, eu fiquei até arrepiado aqui. Silvia, tem muita pergunta. Olha, você e o Marcos, se o Marcos continuar conosco, vocês é que vão responder. Eu vou ficar aqui só de filosofo, vou ficar só acompanhando, aprendendo com vocês das respostas. Olha só. Deixa o Cosme, deixa. Com certeza. Eu tenho certeza que será um programa excepcional. Gente, Tavares, já temos perguntas? Pode colocar a primeira? Chagas Dom Eliseu de Açu, né, no Rio Grande do Norte. O que é a morte ou o que é morrer, Silvia? Bom, vamos lá. É muito interessante isso quando alguém pergunta de morte, né, para um espírita, porque nós espíritas sabemos que a morte não existe. Nós somos espíritos imortais. O que as pessoas costumam dizer, falar em termos de morte, né, é a morte ou a impossibilidade de continuar sendo usada da nossa vestimenta física, né, do nosso corpo de carne, porque somos espíritos imortais, temos, revestindo o nosso espírito imortal, o nosso perispírito, que é o nosso corpo semimaterial, e na frente de tudo isso, temos 3 corpos, né? Nós podemos dizer assim, temos o corpo material, esse nosso corpo de carne e osso. Então, quando esse nosso corpo já está cansado, debilitado, já não tem mais condições de abrigar o nosso espírito imortal, então esse corpo precisa ser trocado, precisa ser modificado. Então, esse corpo deixa de ter utilidade, morre, né? Como a gente costuma dizer, entre aspas, esse despojo, né? Ele vai sendo, então, enterrado ou cremado, mas o espírito imortal, a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa individualidade permanece viva. E nesse ínterim retorna ao plano espiritual para aguardar uma nova oportunidade, quando terá um novo corpo, uma roupa, como se diz, né? Uma roupinha nova em folha para ele continuar trabalhando na sua evolução. Então, morte, efetivamente, do espírito, da individualidade, não existe. O que existe é a morte do corpo físico, né? É você realmente descartar aquela roupa velha e aguardar por uns tempos da espiritualidade que você receba uma roupa nova para continuar evoluindo. Com certeza, Silvia. E eu vou até pedir para o Marcos, até também complementar essa resposta da Silvia na pergunta do nosso irmão. Talvez ele não tenha nos colocado o que é desencarnar e o que é morrer. Aí eu queria que o Marcos pudesse nos explicar o que é morrer e o que é desencarnar. Existe uma diferença... Eu acho que tem uma pergunta por meio assim, não? Bom, mas vamos fazer só um rápido comentário. Existe uma diferença entre a morte e o morrer. A morte, a Silvia já explicou muito bem. Morrer é o processo da desencarnação, né, do desligamento do corpo orgânico, que vai já retornar à sua natureza, e nós, então, ficamos apenas com o perispírito, que é o corpo espiritual, e, então, reentrarmos, né, por assim dizer, né, nessa plenitude da vida espiritual. Então, a morte, propriamente dita, é aquele ato, né? Bom, acabou, certo? Agora, o morrer é um processo que, na verdade, nós vamos fazendo ao longo da existência humana, né? Porque, minuto a minuto, dia a dia, nós vamos morrendo. Eu olho as minhas fotos, né, anteriores, mais antigas, e digo, meu Deus, Marcos Demar, você era bonito, hein? Mas agora já está... não está mais a mesma coisa.
as juntas já estão doendo. É o processo, é todo o processo. Então, essa é a grande diferença, né, entre falar em morte, que é o momento, né, em que você se desliga, e o morrer, que é o processo. Com certeza. Eu lembro que no livro do Simonetti, ele começa o livro falando sobre um companheiro que ele encontrou uma vez e dizia, falava sobre essa questão do desencarnar e do morrer, né? Ele falou, então você vai descarnar. Não, descarnar é outra coisa. Desencarnar é o espírito sair do corpo. Descarnar é aquilo que o açougueiro faz com a carne, né? Descarna, né? Ele falou, e aí ele ainda brincou no início do livro aqui, né? Quem tem medo da morte, dizendo assim: descarnar o que você não vai fazer, porque você é tão magro que nem carne no osso você tem. O Simonetti brincalhão. Verdade. Gente, desossar, né? Gente, temos outra pergunta aqui, então vou agora direcionar ao Marcos. Marcos, aqui é do nosso irmão da Hilda de João Pessoa, né? Da Paraíba. O que é falecer e o que é desencarnar? Deve ser isso, né? O que é falecer e o que é desencarnar? Bem, Hilda, basicamente nós estamos falando da mesma coisa. Né? Morrer, falecer, desencarnar. Mas a diferença está em que muitos consideram que morrer e falecer seria o final da vida, quer dizer, a extinção da nossa personalidade. Ou seja, acabou, é o fim de tudo. Quando nós falamos em desencarnar, nós estamos falando em deixar o corpo de carne, não deixar o corpo físico. O que então nos leva a uma outra concepção, não é o fim de tudo. O único fim, na verdade, é o do corpo orgânico, que não morre, na verdade. Né? Cientificamente falando, o nosso corpo orgânico não morre. Na verdade, a sua estrutura molecular, com todos os seus elementos constitutivos, eles retornam à natureza, que tudo se transforma. Então, eu desencarno, ou seja, eu me desligo do corpo orgânico, retornando plenamente ao mundo espiritual. E, aliás, nós fazemos todos os dias isso, não plenamente. Que nós nos desligamos parcialmente do corpo e conseguimos viver, pelo menos em parte, a nossa vida do mundo espiritual. Na morte, no falecimento do corpo, aí nós temos, então, a desencarnação, que é o nosso retorno com o perispírito, que é o corpo espiritual, ao mundo espiritual, ou espiritualidade, como muitas pessoas falam. Essa é a diferença. Silvia, a gente percebe muito isso que o Marcos falou naquela série dos livros do André Luiz, né? Do mundo espiritual, onde você tem vários exemplos, né? Você tem um exemplo de quando nós saímos de lá para cá, né? A volta do espírito ao mundo material, e também temos o exemplo de quando nós partimos daqui do mundo material de retorno ao plano espiritual, não é isso, Silvia? Não, exatamente. E quando o Marcos estava falando, estava me lembrando de uma situação que as pessoas, às vezes, gostam de fazer até uma brincadeira com relação a isso. Dizendo assim, fulano morreu, mas não desencarnou. Né? Fala assim, morreu, mas não desencarnou. Isso é uma brincadeira, uma alusão àquelas pessoas que, ao morrerem, entre aspas, né? O espírito fica ainda muito apegado ao corpo físico, né? São aqueles nossos irmãos que muito apegados à matéria, muito materialistas, não é? Então, o nosso irmão já desencarnou efetivamente, no sentido de morrer, né? O corpo físico dele não tem mais vida, não tem mais condições de abrigar o espírito, mas o espírito do nosso irmão não consegue se desvencilhar do corpo de carne que ele ocupou, né? Então, é aquele tempo que o espírito ainda, dependendo do grau, né, de materialidade daquele irmão, ele ainda fica muito apegado ao seu corpo material, né? E aí a brincadeira de dizer que fulano morreu, mas não desencarnou, né? Não largou o corpo físico. Essa brincadeira é bem interessante. Com certeza. O Tavares, nós temos outra pergunta, não temos? Temos várias perguntas aqui. Agora para o Marcos aqui. Marcos, do Júnior de Nova Parnamirim, também é lá no Rio Grande do Norte.
É o corpo que deixa o espírito ou é o espírito que deixa o corpo? Como é que funciona e de que maneira funciona esse processo, Marcos? Ótima pergunta, Jonas. Na verdade, é o espírito que deixa o corpo. Nosso corpo orgânico vai perdendo paulatinamente o fluido vital ou repentinamente, num acidente, por exemplo, né, num problema de infarto fulminante. Então, aí então o espírito deixa o corpo, rompe os laços fluídicos que o unem ao corpo. Então, Júnior, imagine o seguinte, né? Na verdade, nós, enquanto seres humanos aqui na Terra, nós somos, então, espíritos que estamos encarnados. Então, você tem o espírito propriamente dito, que é o princípio inteligente do universo, que usa um corpo espiritual, que é o perispírito, que faz a ligação, que é molecular, com o corpo orgânico. Esgotado o fluido vital do corpo orgânico por doença, seja lá o que for, então os laços fluídicos que unem o perispírito a esse corpo orgânico, eles vão então afrouxando e se rompendo, até um ponto, como a Silvia acabou de colocar, que é impossível ao espírito retornar ao corpo. Não tem mais como fazer as ligações fluídicas. Segundo o nosso André Luiz, que o Cosme citou agora, e é uma obra maravilhosa que você pode ler, que é o livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, tão famoso Chico Xavier, em que ele relata justamente, são 5 casos de desencarnação, e ele vai mostrando como acontece esse desligamento dos laços fluídicos até o último, que é chamado de cordão de prata, e o espírito, o perispírito, vai se destacando do corpo orgânico paulatinamente até ficar lá total do mundo espiritual. Agora, nós vamos ter uma maior ou menor consciência após o desligamento do corpo orgânico. Isso vai depender muito da nossa maior ou menor moralização, maior ou menor moralização. Então, há um período que Kardec chama de perturbação, que ocorre após esse desenlace, né? Após esse rompimento dos laços que nos unem ao corpo orgânico. O tempo dessa perturbação é extremamente variável, porque depende do nosso estado moral e espiritual. Mas estou tentando aqui dar uma síntese desse processo em que o espírito deixa, em definitivo, o corpo pelo processo da morte, retornando ao mundo espiritual. Mas eu recomendo novamente, viu, João? Leia o livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier. Vai aprender muito sobre isso. Com certeza, Marcos. Eu já anotei aqui para mim, Obreiros da Vida Eterna, que, se não me falha a memória, eu acho que é a 4ª obra, né, dessa série No Mundo Espiritual, do André Luiz, vem depois de Missionários da Luz. É uma obra que eu acho que todo espírita, independente de já ter lido ou não, deve estudar. E eu lembro que eu estava conversando outro dia, Marcos Silva, com a companheira Maíse Braga, de Brasília, uma companheira também fabulosa, grande estudiosa da doutrina espírita, e ela me dizia, confidenciava, Cosme, eu sempre releio as obras de André Luiz, porque elas são de muita informação e que, às vezes, a gente, já há muito tempo que não lê, é importante, tem obras que são importantes, Memória de um Suicida, o próprio livro da Codificação, O Céu e o Inferno, são obras que comentam, né, de uma forma muito profunda e correta esses processos do desligamento do espírito à matéria. Silvia, eu tenho uma outra pergunta aqui para você, hein, agora, hein? Tavares, qual a próxima pergunta? Eu já li aqui. A pergunta boa, hein, Silvia? Vamos lá, Tavares. É de Hugo Abreu, de Afogados, no Recife. Olha, o Brasil inteiro, João Pessoa, Recife, Parnamirim, graças a Deus está indo longe essa nossa transmissão, né, através da Web Rádio Estação da Luz e com a participação dos nossos internautas, dos nossos ouvintes.
O Hugo Abreu nos pergunta o seguinte, né? De onde vem o temor da morte, esse pânico mesmo que nós temos? E é verdade. Para nossa irmã Silvia. Na verdade, o que acontece? Eu acho que, em primeiro lugar, né, esse temor da morte que todos têm é porque, na verdade, embora todos já tenhamos morrido diversas vezes, né, porque já vivemos diversas encarnações, mas não lembramos. Então, eu acho que, basicamente, o temor da morte, nós poderíamos colocar um dos pontos, é o medo do desconhecido, né? O medo desconhecido. As pessoas, a maioria, né, salvo, diria assim, os espíritas, né, que têm uma noção um pouco mais clara do que será o após o desencarne, a desencarnação, mas, em geral, é o desconhecimento. E eu acrescento ao desconhecimento, Hugo, muitas vezes, o receio do que vai encontrar em virtude de como se comportou aqui, né? Eu acho que na consciência, de repente, algumas vezes ela fica já nos alertando com relação ao que nós iremos encontrar após a nossa desencarnação em virtude do nosso comportamento. Porque Jesus já nos disse, né? A cada um será dado segundo suas obras. Então, acredito que muitas pessoas têm receio, porque talvez no fundo, tenham medo do que possam ter feito ao longo da sua vida. Então, eu sempre digo, a melhor forma de nós não temermos a morte é vivermos de acordo com a lei divina, buscarmos fazer todo o bem possível, não é? Todo o bem que estiver ao nosso alcance, fazer como Jesus disse, né? Amar o próximo como a si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso vai diminuir bastante, de repente, o nosso receio, na certeza também de que a vida continua, de que a morte não existe, não é? E a partir do momento em que eu sei que eu vivo de acordo com as leis divinas, de acordo com o que Jesus recomendou do amor a Deus e ao próximo, o que quer que venha, né? Se eu acredito em Deus, acredito em justiça, o que quer que venha após a minha desencarnação não será ruim, né? Porque Deus vai nos receber de acordo com a forma como nós tivermos vivido. Então, em primeiro lugar, eu acho que é o desconhecimento de uma forma geral. E depois, eu acho que, no fundo, é a consciência, muitas vezes, apitando, né? O receio do que possa vir a acontecer em virtude de não ter sido assim, muito certinho, a gente até não acreditar que foi muito certinho na nossa vida aqui na matéria. Silvia, eu quero só colocar também que as escolas religiosas, diferentes da doutrina espírita, elas não preparam seus adeptos para esse momento. E muitas delas, inclusive, dizem que não se deve comentar sobre isso. É como um tabu, como suicídio, que normalmente as pessoas não comentam, não falam. Mas a doutrina espírita, ela não encara exatamente como vocês estão falando, você, Silvio, Marcos, agora conosco aqui, com os nossos internautas, que nós não enxergamos a morte como o final. A vida, o Simonetti comenta nesse livro, ela não se inicia no berço e não termina no túmulo. Nós continuaremos como espíritos imortais que somos, fadados à felicidade, graças a Deus, segundo Allan Kardec nos coloca na Lei de Progresso, tão bem comentada dentro do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, e a doutrina dos Espíritos, ela vem preparando os espíritas para que esse processo, ele até ajude, né, aqueles especialistas do desencarne, quando o nosso momento chegar, de modo a nós, como você mesmo falou, Silvia, nos desmaterializarmos, buscarmos os verdadeiros tesouros, aqueles que as traças, né, e os vermes não roem, e que nem os ladrões desenterram e roubam, para que a gente possa, no momento certo, a nossa mala, não é isso, Marcos? Ela esteja pronta, para que nós possamos, de uma certa forma, não darmos trabalho a esses especialistas. Temos comentários no Face, não é isso, ô Tavares? Bota comentário para a gente aí, para os nossos ouvintes também participarem conosco. Olha o Delson. Silva, você quer ler para a gente, Silva? Comentário do Delson? Tá não fechado. Acredito na sorte, pois sabemos todos. Não, tá ligado.
Tá ligado Meu agora. está ligado. Não sei se o Tavares... Okay. Tá ligado, tá ligado. O Delcio está dizendo, não acredito na sorte, pois sabemos todos que a vida para nós é prêmio que de Deus vem. Mas o que preciso aprender, e me sufoca também, é o espírito deixar o corpo na hora chegada do retorno para o além. Aparentemente, o Delson, o que ele tem a preocupação da hora exatamente do desligamento, né? Na hora do desligamento. Até me lembra uma coisa que eu li no livro também do Simonetti, o seguinte, né? Que nós devemos viver de forma que, quando nós voltarmos ao plano espiritual, os que ficam aqui chorem e os de lá sorriam, né? Com o nosso retorno, efetivamente. Nelson, meu querido, isso aí é uma questão inexorável, né? Nós todos vamos ter que, em um determinado momento, retornar ao plano espiritual. Então, o que nós sempre recomendamos é que nós, como o Demário falou também, da questão de ter a mala pronta, né? Que nós nos preparemos psicologicamente para isso. Porque quanto melhor estivermos preparados para esse momento que vai ocorrer, né? Não adianta a gente querer fugir, nem disfarçar o rosto, né? Cortar o cabelo, botar óculos escuro, bigode postiço, nós vamos realmente, na hora certa, nós iremos retornar ao plano espiritual. Na verdade, nós até ensaiamos isso todas as noites, quando dormimos, né? Eu costumo dizer que cada dia, né, cada dia de 24 horas é uma microencarnação que nós temos, né? Chega à noite, a gente dorme, ou seja, morre, né? Desencarna. E no dia seguinte, quando você acorda, você renasce. Então, são microencarnações que nós temos a cada 24 horas. E, efetivamente, é o que nós precisamos fazer. Precisamos começar a treinar o desapego. E se eu soubesse que amanhã seria o meu último dia de existência na matéria, né? Como eu iria agir? E a gente começa a pensar assim, não é nada demais, afinal de contas, nós somos espíritas e nós sabemos que a morte não existe. Nós vamos deixar esse plano no momento em que o nosso corpo físico não mais comportar, não é? O nosso espírito, que nós precisarmos de uma roupa nova. Quem é que anda com a roupa toda velha, esfarrapada, não é, por aí feliz da vida? Ninguém, não é? Então, nós vamos receber uma nova roupa, uma nova oportunidade. O maravilhoso na nossa doutrina espírita é nós sabermos que sempre teremos oportunidade de recomeçar. Sempre poderemos corrigir os erros que, porventura, tenhamos feito. Existe sempre uma nova chance. Então, é um contínuo. A vida é contínua, não termina nunca. A gente só muda a roupagem exterior, mas o espírito permanece o mesmo, aprendendo cada vez mais consciente do que faz, cada vez mais consciente de quem é, né? De onde é a sua verdadeira vida, a sua verdadeira pátria, e quando aqui encarnado, o que está fazendo. Então, eu diria mais uma vez, meu amigo, nós precisamos começar a treinar diariamente o desapego, a pensar com maior frequência no momento da nossa desencarnação, para que quando ela chegue, não nos pegue de surpresa, né? Não nos pegue sem estar com a mala pronta. É isso que nós temos que fazer. Melhor forma, eu diria, porque fugir disso ninguém foge, não tem como, né? Com certeza. Tavares, temos aí a Ângela Coutinho. Gratidão sempre, queridos. Beijo, minha irmã. Temos perguntas. Qual a próxima pergunta, o Tavares? De Siqueira Campos, em Ponta Negra. Boa noite. Como se comporta o espírita diante do dia de finados? Vai aos cemitérios visitar os túmulos, Demário? Bem, o espírita pode ir ao cemitério, visitar o túmulo dos seus entes queridos, dos seus amigos que já partiram. O espiritismo nada proíbe. Mas, como o espiritismo nos conscientiza que a vida continua após a morte, que todos, na verdade, estão vivos, e que a nossa comunhão é por pensamento, normalmente, nós espíritas não vamos ao cemitério. Nós oramos pelos nossos queridos entes queridos, nós lembramos deles com a saudade, com a gratidão que temos,
e endereçando orações, preces, e procurando lembrar as boas coisas das relações que tivemos com eles. Óbvio que isso pode ser feito, sim, lá no cemitério. Mas se formos no cemitério, não é um culto ao túmulo, aos despojos carnais, corporais, que ali estão. É apenas um simbolismo, porque sabemos que os espíritos eles são atraídos pelo pensamento, pela nossa fé, as nossas vibrações. Então, nós sabemos que não há essa necessidade de ir ao cemitério. Se formos, oremos também por todos, porque muitos, como a Silvia já falou, podem estar ainda presos aos seus corpos, às questões materiais, e embora vivendo na dimensão espiritual, eles continuam achando que estão na dimensão, na verdade, corporal, terrena. Então, podemos ir ao cemitério, mas normalmente nós espíritas fazemos as nossas orações intimamente no nosso lar, vamos dedicar um culto do evangelho no lar aos nossos entes queridos, é o que normalmente nós fazemos. Marcos, o Kardec responde na questão 321 e 321A essa pergunta aos benfeitores espirituais, né? Perdão, os benfeitores espirituais perguntam isso a Allan Kardec. E Kardec pergunta para ele e eles respondem. Eles respondem o seguinte: se o dia de finados é para os espíritos desencarnados mais solene do que os outros dias, os benfeitores espirituais respondem nos seguintes termos: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem em outros momentos. Ou seja, o Kardec, preocupado com aquilo que as pessoas pensavam sobre esse dia de finados, né, perguntou aos espíritos como eles recebiam essa informação. E exatamente como o Demário falou, na realidade, nós nos comunicamos pelo pensamento, mas toda a prece que é proferida, toda a prece que vem do coração, ela é bem sentida e os espíritos acodem, seja o dia de finados ou não. Não é isso, meus irmãos? Que é isso, o Demário? Isso aí, perfeito. Perfeito, responde sobre isso aí. Mais perguntas, gente, eu vou andar um pouco mais rápido, porque tem muita pergunta ainda para vocês responderem aqui. Qual a próxima, ô Tavares? É de Célia Jardim, e Lola. Jardim Lola. Pergunto, Silva, para você. Sou iniciante na doutrina espírita. Como se dá a separação do espírito do corpo físico? Célia, o seguinte, até o nosso irmão Demário já falou um pouco sobre isso, né? Quando chega o momento do desligamento, e no livro do André Luiz fala-se muito bem isso, existe até uma conhecida passagem que é a desencarnação de Sigismundo, que fala muito bem sobre isso. A equipe espiritual que estará ali dando assessoria àquele espírito no momento da desencarnação, vai desligando o seu corpo físico do corpo espiritual, os liames que estão. Em geral, começa das extremidades, é por isso que muitas vezes, até o Richard Simonetti fala isso também, a pessoa quando está já assim, no finalzinho, já está assim, a sua pilhazinha, seu fluido vital está terminando, as extremidades ficam muito frias, os pés e as mãos. São os primeiros pontos que os amigos espirituais desligam. Então, vão desligando os fios que prendem o perispírito, né, o espírito e o perispírito, naturalmente, ao corpo físico. Vão desligando aos pouquinhos dos centros vitais até que isso se conclui, ok? Mas é preciso também que, um ponto muito interessante, que é a questão que muitas pessoas falam da influência dos entes queridos nesse momento, não é? Muitas vezes a pessoa já está, o seu corpo físico já não tem mais a menor condição de comportar o espírito, de abrigar o espírito. Mas os parentes estão ali muito inconformados e eles criam aquela teia que segura o espírito no corpo, dificultando muito o trabalho da equipe que trabalha, que prepara a desencarnação.
Então, é o que a gente chama de a melhora da morte, não é? Os amigos espirituais, então, dão uma carga energética, né, de fluido vital naquele paciente que tem uma melhora inesperada, e com isso os familiares relaxam um pouco e afrouxam essa teia fluídica que retém e dificulta o desligamento. Nesse momento, então, a equipe de desligamento atua e corta, né? Corta esses laços fluídicos para que o espírito finalmente seja liberto. Nós temos que levar em consideração sempre que nós temos que querer sempre o melhor para os nossos entes queridos. E o melhor para os nossos entes queridos nem sempre é permanecer aqui na Terra ligado a um corpo físico que já não tem condições de abrigá-lo, né? Então, nós temos que desejar sempre o melhor. Eu costumo dizer que é como se nós estivéssemos presos, né? Estamos presos e temos um companheiro de cela. No dia que o nosso companheiro de cela recebe o alvará de soltura, a gente começa a reclamar e não quer que ele saia, né? Nosso amigo, né, nosso ente querido já recebeu o alvará de soltura. Nós precisamos nos conformar com isso. Ele sai depois, quando chegar o nosso, a gente vai encontrar com ele, né? Então, com certeza, muito importante lembrar isso, né? Ó, tem aqui também uma saudação do nosso irmão Luiz Góes, querido companheiro lá da Congregação Espírita Francisco de Paula. Gratidão para você também, companheiro. Obrigado por estar nos acompanhando nesse momento. Um abraço para você. Temos uma nova pergunta, Tavares. Qual é? E para Cosme é essa. Pode ler para mim, Silvia? Sim. O espírita, na verdade, não tem medo da morte. É verdade. Fala a verdade, Cosme. Eu não tenho medo da morte. Gregório Silva, de Macaíba. Olha, o Cosme está dizendo aqui que o espírita tem medo da morte, sim, Cosme. E está mandando você falar a verdade aí, hein? Gregário Silva, obrigado pela pergunta, companheiro, meu irmão de jornada reencarnatória. Agradeço aí pelas colocações, por estar nos acompanhando nesse programa maravilhoso, que esse é um tema fascinante. Eu confesso a você, meu irmão, quando você encara a morte de uma maneira franca, sincera, porque a Silvia e o Demário comentaram, nós todos os dias, nós morremos. E nesse livro, o nosso irmão Richard Simonetti, ele explica como se processa essa morte diária. Porque todas as vezes que nós dormimos, nós emancipamos o nosso espírito, saímos do corpo e vamos vagar por aí, para onde nós nos interessamos. Então, isso é o mesmo processo similar ao da morte. A diferença está que quando nós voltamos ao corpo físico, graças a esse último fio que nos liga o espírito ao corpo, que é o cordão de prata, fio de ouro, fio de prata, cordão fluídico, é que, na realidade, nos faz distinguir dos nossos irmãos que já não têm mais corpo físico. Então, quando você encara isso de maneira correta, de maneira séria, e quando você estuda a doutrina espírita de uma maneira sensata, de uma maneira equilibrada, para que ela possa te colocar as verdades que nós viemos aqui aprender, e o que Jesus sempre nos colocou, exatamente isso, né? Eu vou, primeiramente, para preparar o lugar, mas não significa que vocês não irão, vocês irão. Nós estamos partindo. O Demário comentou isso aqui. Cada dia, o nosso corpo físico, ele se desgasta um pouquinho. É o próprio desgaste da matéria. Então, é inexorável, é alguma coisa que vai acontecer. Eu confesso a você, minha irmã, meu irmão, minha irmã, que estão nos ouvindo, eu não tenho medo da morte. Ela vai nos acontecer. Simonetti, para poder fechar a pergunta, ele diz o seguinte, o grande problema não é como nós vamos morrer, porque esse é o grande problema das pessoas. Saber que é uma morte como se fosse algo... Quero morrer como um passarinho, quero morrer tranquilo. E ele fala nesse livro que o mais importante não é como nós vamos morrer, mas sim como nós estamos vivendo. Se nós estamos aproveitando a oportunidade que nós estamos tendo aqui para nós buscarmos as oportunidades de melhoria. Porque dificuldades todos nós temos, oportunidades se apresentam para nós. Agora, o que nós fazemos com ela? Nós simplesmente jogamos fora ou nós
não valorizamos aquilo que nos aparece. Então, com certeza, a partir do momento que nós encararmos, estudarmos seriamente a doutrina espírita e falamos aqui no programa que a doutrina espírita ela tem um diferencial porque ela prepara o seu adepto para esse momento, nós encararemos como as religiões orientais, que estão anos-luz à nossa frente aqui no Ocidente. Que quando nós partirmos, não será um choro, mas será uma festa, principalmente para aqueles que nos aguardam do outro lado. Porque se nós tivermos sucesso dentro daquilo que nós viemos aqui fazer, com certeza será um retorno triunfal para todos nós. Então, vamos encarar de frente. Problemas, eles existem. Se nós os encararmos dessa forma, como nós apresentamos nesse processo de morte, com certeza nós veremos de outra forma, sem medo, sem receio, sem nenhum temor, porque, como aquilo que o nosso irmão disse aqui no livro, a vida não inicia no berço e não termina no túmulo. Nós somos espíritos imortais. E, por isso, nós seremos felizes. Com certeza. Está respondido, Demário? Está respondido, claro, com certeza. Né? Só lembrando aqui, para complementar tudo que já foi falado, que nós temos que viver. Não ficarmos preocupados com esse momento da morte. Quando que eu vou desencarnar? Né? Vamos viver, minha gente. Mesmo que você já esteja com uma idade mais avançada, porque só Deus o sabe. Então, nós temos que continuar a vida, porque a vida aqui no mundo material é muito importante, tanto para a nossa evolução, quanto para ajudarmos a evolução também, o progresso da sociedade humana. Tá? Então, nós não temos que ficar preocupados. Quanto tempo será que eu ainda tenho? Viva! E viva com alegria, viva com plenitude, continua a ter os seus ideais. O nosso Divaldo Pereira Franco, que já está aí com seus 93 anos, ele conta, né, que ele recebeu um convite que era para agendar uma palestra para o ano de 2025. Aí ele pegou e conversou com a Joana de Ângeles, a sua benfeitora espiritual, e perguntou: Joana, eu nem sei se eu vou estar vivo lá, eu acho melhor não aceitar o convite, né? O que a senhora tem a me dizer? E ele disse que a Joana olhou para ele assim: Divaldo, pode aceitar o convite. E aí, então, ele raciocinou rápido, né? Bom, se está me dizendo que eu devo aceitar o convite, colocar o convite na agenda, isso quer dizer que lá em 2025 eu estarei vivo, né? Aí a Joana respondeu: bem, Divaldo, isso já é com Deus. Você tem agenda. Então, se você vai fazer a palestra ao vivo, aí já é outra história. Ou seja, viva, não fica pensando na morte. Com certeza, Marcos. Obrigado aí pela complemento da resposta, né, para nossa irmã. Agora temos uma pergunta para você, o Tavares. Joyce Maiara, boa noite a todos. Boa noite, Joyce. Obrigado por estar nos acompanhando nessa jornada. Agora é de Jarbas Guimarães, de Santos Reis, em Parnamirim, também no Rio Grande do Norte. O que acontece, Demário, na hora, ou seja, antes e depois da morte, segundo o Espiritismo? Jarbas, para responder isso, nós vamos usar aqui uma palavra que talvez você não goste, mas, ou seja, depende. É muito variável, muito mesmo, tá? Porque depende do nosso estado aqui na Terra, antes de mais nada. É como o Cosme aqui nos lembrou do Simonetti, ao dizer que o problema não é como você vai morrer, mas é como você está vivendo. Como é que está o seu apego às coisas materiais? Está grande ou pequeno? O seu amor ao próximo, grande ou pequeno? Se você consegue amar muitas pessoas, ótimo. Se você tem dificuldades, problemas à vista. A Silvia lembrou aqui de uma questão seríssima, que é a consciência. Como é que está a sua consciência? Já está cheia de culpas? Tá? O perdão que devia ter pedido, mas não pediu, o orgulho que bloqueou isso, aquilo, ou você está com a consciência tranquila, sem nenhum problema. Por isso, viu, Jabes, eu usei esse termo, depende. Alguns terão uma desencarnação tranquila, bastante consciente, vão se desprender do corpo físico
com facilidade e logo perceber o mundo espiritual no seu entorno, todos os companheiros e companheiras que vêm receber com muita alegria. Já outros terão muita dor, muito sofrimento. Alguns vão ficar presos ainda aqui à matéria, nem terão consciência que desencarnaram. Nós que militamos no movimento espírita, que fazemos parte da reunião mediúnica e temos essa oportunidade de dialogar com os desencarnados, sabemos dessa realidade. Então, depende, é muito variável. O que nós temos que fazer aqui é nos prepararmos da melhor maneira possível. Como que nós fazemos essa preparação? Amando o próximo, fazendo bem ao próximo, nos desprendendo o máximo possível das coisas materiais, desenvolvendo em nós as virtudes, os valores humanos, vivendo de forma mais ética, responsável e com pensamento coletivo, não apenas individual ou para pequenos grupos. Tudo isso, que Herculano Pires chamava de educação para a morte, vai então fazer com que possamos desencarnar e retornar ao mundo espiritual de uma forma muito melhor. Recomendo aqui o nosso Allan Kardec, que é o livro O Céu e o Inferno, principalmente a sua segunda parte, quando ele publica depoimentos dos próprios espíritos, de como eles fizeram essa passagem, esse retorno, e como estamos vivendo no mundo espiritual. Com certeza. Marcos, muito boa resposta, e é bastante interessante a gente ter essas perguntas que os irmãos, são questionamentos que a gente faz mesmo, né? E a doutrina espírita, ela tem esse particular de tentar nos esclarecer para que a gente possa passar por esse momento da melhor maneira possível. Silvia, minha irmã, temos aqui um recado. Amigo do Rio de Janeiro, 21... O que está escrito aí, Silvia? Eu não sei se é um telefone, alguma coisa assim, mas está escrito: boa noite, amigos da Rádio Estação da Luz, ouvindo nossos queridos Silvia e Cosme. Boa noite, amigo, boa noite. Que bom, graças a Deus. Continue aí e vamos compartilhar com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros do centro, porque a Casa Espírita continua aberta, mais do que nunca, só que agora de forma virtual. Silvia, pergunta para você aqui. Nosso Tavares vai colocar mais uma aqui. E eu vou ler. O Espiritismo matou a morte. Quando vamos em nós, esse medo vai acabar ou morrer, enfim. Cristina da Candelária. Cristina, minha querida, efetivamente o Espiritismo matou a morte, né? Porque nós espíritas sabemos que a morte não existe. Como já foi dito inúmeras vezes no programa de hoje, o que morre é o corpo físico. O espírito imortal continua muitíssimo vivo, não é? Continua muitíssimo vivo. Acreditamos, não é, que com o passar do tempo, cada vez um número maior de pessoas terá essa consciência, né? Terá essa consciência de que a morte não existe. Nós temos o nosso querido Chico Xavier, que psicografou milhares de cartas de espíritos desencarnados para familiares, o que demonstra muito bem que a morte não existe, que as pessoas continuam vivas e apenas estão vivendo numa outra dimensão. Eu costumo dizer que as pessoas viajaram, né? O ente querido que foi antes de nós, retornou à pátria espiritual antes de nós, ele viajou para um país onde nós ainda não temos visto no passaporte, né? Na hora certa, nós vamos conseguir o nosso visto de entrada e vamos chegar lá também, né? Então, com o tempo, quanto mais pessoas, não é? E isso, o nosso programa na web rádio, que a internet facilita tanto a chegada desse tipo de programa a um sem número de pessoas, né, em todos os pontos do mundo, quanto mais pessoas tiverem consciência disso, mais esse medo vai diminuir até chegar ao ponto que ninguém mais vai temer a morte, porque vai encarar a morte apenas como uma viagem, né? Quem é que tem medo de pegar um avião e ir para a Europa? Né? Ninguém tem. Não é? Então vai ser a mesma coisa, nós vamos viajar para um outro país, né? Só aqueles privilegiados já têm o passaporte carimbado, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais. Quando carimbarem o nosso, recebermos o visto, então todos iremos viajar.
mas é uma viagem muito simples, a morte não existe. Os meus entes queridos, eu tenho muito claro na minha mente, não estão mortos, estão apenas no local para onde eu ainda não tenho visto de entrada. E quando eu receber o visto, iremos todos nos encontrar, né? No momento que todos tiverem essa consciência, ninguém mais vai ter medo da morte, não. Com certeza. E eu falo aqui para os nossos irmãos, Silvio e Demário, o meu dia de nascimento é o dia 2 de novembro, é amanhã. Então, o dia de finados é o dia que eu nasci. Então, eu não posso temer esse dia. Eu tenho que ficar bem alegre com ele. Todo mundo está meio triste e tal. Mas, então, essa relação com os espíritos é desde o nascimento. Então, meus irmãos, eu confesso a vocês, nos encontraremos no plano espiritual, todos nós, com certeza, de uma maneira ou de outra, para nós darmos continuidade a esse processo. Parabéns para... Obrigado, Tavares. São 55 anos bem vividos. Parabéns, Cosme, antecipadamente, obrigado, meu amigo. Antecipadamente, obrigado. Então, meus irmãos, eu acho que da forma que a gente está levando aqui alegre, não tenho passaporte, nem quero. Isso é o Tavares, só pode ser. Da forma que nós estamos levando aqui, que o nosso companheiro, que a gente pensou muito nele esse mês de outubro, que é o Simonetti, né? E, com certeza, e ele dizia, né? Olha, fulano, isso é o Simonetti, fulano de tal já está fazendo hora extra aqui, não está achando não, Cosme? Mas Simonetti, olha, já está com hora extra aí. Já está com bônus horas, com certeza, que já era uma ter ido. Simonetti realmente deve estar do outro lado, botando fogo lá do outro lado, né? Estudando muito, com certeza. Nessas obras que ele nos deixou aqui. E ele me dizia o seguinte, Demário, Cosme, quando você se tornar palestrante espírita, pega esses meus livros aí, essas histórias, e coloca na palestra. O pessoal gosta. O pessoal se enxerga nesses contos aí, de fato. E, de fato, atravessando a rua, né? Com o coração, do outro lado do coração, são livros realmente dele que valem realmente muito a pena a gente se pegar de forma muito clara, mas muito consciente. Ele vai nos abordando as informações da doutrina dos espíritos. Muito interessante. Obrigado, Kênia. Obrigado, minha irmã. Temos mais uma pergunta. Pode falar, Mara. Só para falar do Simonetti, uma vez ele me confessou que essas histórias todas, porque ele era um verdadeiro contador de histórias, todas essas histórias são as nossas histórias. Sim. Ele adaptava. Conforme ele se relacionava com as pessoas, viajava, ele ia adaptando. Ele falou, então, olha, tudo que vocês leem nos meus livros... Só de vocês. Tá? Aquela história nossa do Fusquinha, né? Depois a gente conta os nossos ouvintes. Vamos lá, vamos responder. Obrigado, Ângela. Parabéns, amigo. Obrigado, Miss Imbande. Para você, Demário, de Jamaína Lopes, de Ponta Negra, também Rio Grande do Norte. Tem um momento exato da morte? Ninguém morre antes da hora ou depois? Boa pergunta, Jamaína. Olha só, nós temos o que nós conhecemos como o projeto reencarnatório, né? Então, antes de nós reencarnarmos, no mundo espiritual, nós passamos, de acordo, né, com o nosso maior ou menor nível de consciência, nós, junto com os nossos amigos espirituais, junto com os espíritos superiores, nós, então, planejamos, né, fazemos o planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, que é feito em linhas gerais, então, dentro da programação, sim, há um momento estabelecido para a nossa desencarnação, ok? E também nessas linhas gerais, até o como essa desencarnação vai acontecer. Mas nós não somos robôs, nós somos máquinas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Por isso que o planejamento reencarnatório é feito em linhas gerais. As particularidades dependem do nosso livre-arbítrio. Vamos fazer, então, aqui um faz de conta aqui. Que a pessoa, no seu planejamento reencarnatório, ela deveria ter uma existência física até os 85 anos. Tá? Isso está no planejamento. Só que, aqui reencarnado, se deixando levar por circunstâncias, por tendências de caráter, essa pessoa abusa do corpo físico. Então, vai esgotando
gastando, tá, as energias físicas. Ela poderá desencarnar antes dos 85 anos? Poderá, sim. Tá? Aí o planejamento reencarnatório ele vai sendo adequado àquilo que nós estamos realizando aqui. É o livre-arbítrio. Poderá desencarnar depois dos 85 anos, que é a chamada moratória? Poderá, porque se ela ainda for importante aqui, ainda houver pessoas que necessitem dela por mais um tempo, então, ao invés de desencarnar aos 85, quem sabe ela vai desencarnar aos 85,5, 86, viu? Alguma coisa mais à frente. Então, no planejamento reencarnatório, existe um tempo pré-estabelecido, mas que ele poderá ser menor ou maior, de acordo com o uso que fazemos do livre-arbítrio, de acordo com o que estamos fazendo aqui na Terra. E lembrando também que estamos no mundo de provas e expiações, e muitas vezes, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa imprevidência, poderá acontecer que um terceiro provoque a nossa desencarnação antes do planejado. Mas sempre lembrando, o acaso não existe. Todos os acontecimentos são antecedidos pelo planejamento divino, pela autorização de Deus. Então, se nós vamos desencarnar antes do previsto, nós não vamos ser pegos de surpresa. As coisas já vão acontecer de uma tal maneira que o nosso planejamento já estará todo flexibilizado e adaptado para esse acontecimento. O normal seria nós cumprirmos o planejamento reencarnatório e chegou a data, chegou o momento para termos de volta ao mundo espiritual. Mas então existem essas variáveis de poder acontecer de irmos antes ou irmos depois. Com certeza, Mário. Boa resposta. E nós aqui estamos ainda recebendo perguntas, gente. Silvia, tem uma agora para você, para a gente poder estar respondendo a todas as perguntas. O Tavares, quantas perguntas aí? Deve ter mais umas 3 ou 4, para a gente poder fechar as perguntas. De César Fialho, 12 anos, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O que ocorre, Silvia, com as pessoas que são surpreendidas com a morte física, num desastre, por exemplo, ou nessa pandemia? Exatamente, César. Isso também, como disse o Demário, né, pode depender também muito, depende, né? Depende. Isso me lembra o meu primeiro orientador de educação mediúnica, seu Alfredo, né, lá na congregação, e o seu Alfredo disse uma vez uma coisa seguinte, que ele estava caminhando pela rua, e aí ele foi atropelado por uma bicicleta e caiu no chão, né? E aí ele caiu no chão, e quando ele levantou, o primeiro instinto dele foi olhar para trás, para ver se o corpo estava no chão, né? Se ele havia desencarnado. Ou seja, esse espírito ia ter desencarnado de uma forma repentina, né? Mas ele estava totalmente preparado para aquilo. Então, ele ficou, deixa eu ver se eu desencarnei mesmo, olhou para trás, viu que o corpo não estava no chão, então ele se apalpou, não, então eu estou aqui ainda, não desencarnei. Então, depende. Se você é uma pessoa que já está bastante assim, consciente da situação, já está mais espiritualizado, já desprendido dos pontos materiais, você vai encarar de uma maneira bastante tranquila, quando você vai se ver desencarnado. Agora, se você é uma pessoa que realmente não pensa muito nisso, né, que tenha, digamos, até medo, muito medo de pensar na possibilidade de desencarnar, uma pessoa extremamente apegada a essa vida efêmera da matéria, quando você vier a desencarnar, muito provavelmente pode ser que você nem se dê conta que está desencarnado. Como o Demário falou, muitas vezes, durante o trabalho em sessões mediúnicas fechadas, nós temos a oportunidade de encontrar espíritos que não têm consciência
de que já estão desencarnados. Eles reclamam que na sua casa ninguém fala com eles, que eles passam, falam com as pessoas, os familiares não ligam, não respondem a eles e coisas assim. Então, tudo, a forma como você vai desencarnar, né, repentinamente, se você vai encarar aquilo bem e vai achar que foi uma situação, desencarnei agora por Covid, porque tinha que ser, a gente sabe que as coisas não ocorrem assim sem uma razão de ser, ou se você desencarnar num acidente, qualquer coisa, dependendo da forma como você encara a vida futura, como você vê a vida espiritual, você vai aceitar aquilo tranquilamente, não é? Tranquilamente. O problema é todo em como você vê. Se você tem muito apego à matéria, mesmo que você ficasse num hospital durante meses, passando por uma doença, né, que fosse debilitando o seu corpo pouco a pouco, se você é uma pessoa extremamente apegada à matéria, você iria desencarnar e ainda ia continuar ali querendo, se achando vivo. Por quê? Pelo seu apego à matéria. Agora, como eu disse, você já é uma pessoa mais espiritualizada, mais desligada, mais consciente que a morte não existe e que é apenas uma passagem, você vai encarar esse momento de uma forma extremamente natural. Extremamente natural. Então, é tudo isso, é aquele preparo que nós precisamos ter. Quanto mais preparados estivermos para o momento da desencarnação, mais fácil será essa passagem, vamos dizer assim, e menor será o tempo de perturbação espiritual, porque todos nós passamos por uma perturbação espiritual nesse momento que ocorre a desencarnação, mas, dependendo do seu preparo, se vai ser menor ou maior esse seu período de perturbação, ok? Perfeito. Kardec explica isso muito bem, né, Demara? Explica lá no Livro dos Espíritos e no Céu e Inferno também. Esse momento de confusão do espírito. É um torpor, que é como se você estivesse num sono profundo, você não consegue acordar, e você escuta as pessoas falando, mas você não consegue abrir os olhos nem levantar. É uma confusão, essa confusão que eles falam de esse torpor que a Silvia comentou agora nesse momento, que é esse processo que ocorre já desencarnado, né? Agora, Demário, outra pergunta para você aqui. O socorro espiritual é ministrado indistintamente a todos, sem nenhuma exceção? Me falaram que isso é verdade. É de Gueginaldo Pereira de Nilópolis. E Nilópolis, a terra do Lidiênio, gente. Acabamos de falar, Silvia. E aí, Demário? Exato. Lidiênio Barreto, grande companheiro espírita, né? De Nilópolis. Satisfação, nosso irmão. O socorro espiritual não olha a quem. E é muito importante nós entendermos isso. Não importa o gênero da morte, não importa se estamos preparados ou despreparados para o retorno ao mundo espiritual, sempre seremos amparados. E as equipes espirituais socorristas não levam em conta qual é a sua religião, ou se você não tem religião, se você é ateísta, se você é materialista, se você é espiritualista, a profissão que você teve, se você é homem ou mulher, etc., etc. É da lei divina que todos nós, no momento da morte, sejamos amparados, até porque todos nós temos um anjo da guarda, que é um espírito superior que vela por nós. Nós temos os espíritos amigos, familiares, o guia espiritual. Então, nós nunca somos abandonados, porque faz parte da lei divina a misericórdia. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, através do Divaldo Pereira Franco, nos relata quando o tsunami, lá na Indonésia, mais de 200 mil mortes, e ele narra o socorro espiritual feito a todos aqueles que estavam desencarnando naquela tragédia. Então, é isso mesmo. Nunca somos desamparados, sempre seremos, nesse momento, amparados por essas equipes espirituais. Agora, claro, compete a nós recebermos, querermos receber
esse socorro, porque ele sempre existirá. Ok, Demário, muito boa a resposta. E a gente aqui afirma que esse amparo, né, é pela própria o amor incondicional do nosso Pai maior, que é Deus, que ama todas as suas criaturas. Ainda que nós não tenhamos nem a definição, né, conceitual sobre de que é Deus, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Silvia, temos uma nova pergunta ainda para você aqui. Quanto tempo o espírito fica no corpo após a morte? Isso varia de acordo com o quê? É de Cristina da Candelária. Mais uma vez, Cristina, depende do preparo que você tem. Estou falando de morte natural, tá? Estou falando a questão de morte natural, quando você teve uma doença, não é? E você ou você teve algum tipo de acidente que levou à morte. Então, dependendo da forma como você encara a morte, como você está ligado demais à matéria ou não, você vai ficar mais apegado ou não, ok? Então, até a gente tem aquele livro, né, aquele filme que é o Ghost, né? E o espírito do Ghost, ele fica muito tempo andando, porque ele quer resolver uma situação... do outro lado da vida. Exatamente, o Ghost do outro lado da vida fala muito sobre essa questão, né? Mas nós temos que lembrar disso. A grande situação que nós vivenciamos, em que o espírito tem muito apego, porque ele está muito pleno de energia vital, é no caso dos suicidas, né? No caso do suicida, ele fica ainda muito ligado ao seu corpo físico, em virtude da grande quantidade ainda de fluido vital que está naquele corpo. Então, o espírito fica ainda muito ligado, ele não consegue se desvencilhar. É como nós vamos abordar no próximo programa, não é, Cosme? A questão do suicídio, vamos falar melhor sobre isso. Mas o tempo que o espírito permanece ligado, permanece muitas vezes sem saber a sua real condição de espírito desencarnado, vai variar de pessoa a pessoa, de espírito a espírito, de acordo com o seu preparo ou não. Existem casos de espíritos que passam, às vezes, séculos, né? Séculos vagando sem terem noção de que estão desencarnados, caminhando e perseguindo, muitas vezes, seus inimigos, e vão passando de uma reencarnação a outra do inimigo, e eles sempre atrás, buscando. Então, efetivamente, vai sempre depender do tipo de vida que você leva e da visão que você tem com relação à vida espiritual. Vamos lembrar um caso, como eu estava falando aqui do meu professor, né? Que ele estaria plenamente pronto a retornar ao plano espiritual, viu que não estava desencarnado, mas se ele tivesse visto seu corpo, ele estaria perfeitamente consciente, e com essa consciência, ele muito facilmente veria os amigos espirituais que estavam ali para socorrê-lo diante daquela desencarnação. Voltando até um pouquinho à pergunta anterior, quando falou, né, do socorro, nós sempre temos socorro, como o Demário falou. O problema está que, devido à nossa condição espiritual, muitas vezes nós não enxergamos o socorro que está ao nosso lado. Vamos lembrar André Luiz, né, que no livro Nosso Lar relata que ficou 8 anos no umbral. E a mãe de André Luiz, durante os 8 anos, sempre orou por ele e pediu socorro. E por diversas vezes o socorro esteve próximo a ele, mas ele não teve capacidade de enxergar o socorro. No dia que ele, então, faz uma prece, porque André Luiz era ateu, não é? E é uma prece, eu costumo dizer que foi uma prece assim, meio lá, meio cá, não é? Ele fala, se esse Deus que existe, que falam que existe mesmo, por favor, me ajude. Foi algo assim que ele fez. E nesse momento ele consegue enxergar o amigo espiritual que estava ali ao seu lado. A ajuda, como o Demário falou, existe sempre, mas vai depender de você ter condições para enxergar os amigos espirituais que estão à sua volta. Então, se você já está mais ou menos preparado e desencarna, você logo virá os amigos espirituais, não é? E vai ser encaminhado. Mas se você é uma pessoa que, de repente, é extremamente voltada para o mal, né? O tempo todo você cometeu muitas iniquidades, tudo mais,
você nem vai lembrar de orar nesse momento. E aí são os casos em que nós vemos, né, que os espíritos muitas vezes passam por muito tempo em sofrimento em virtude da sua própria maneira de ser, da sua própria maneira em que, como eles viveram, né, como o Cosme falou, né, o importante não é como você morre, mas como você está vivendo. A forma como você está vivendo irá determinar muito a forma como você irá despertar do outro lado da vida. O que vai acontecer, o que você vai ver, né? Perfeito. Demário, essa última pergunta é para você aqui. De Sérgio de Puim. Explique como se dá o processo de desligamento do perispírito do corpo físico. As principais etapas que se seguem. É sempre igual? Sérgio, isso aí dá um outro programa, com mais detalhamento, com mais profundidade. Mas eu vou começar pelo final da sua pergunta. Não se dá do mesmo jeito para todas as pessoas. Nós somos individualidades, cada um com a sua personalidade, com a sua história existencial. Então, esse desligamento não pode ser igual para todo mundo. Claro que existe um processo a nível geral, a Silvia já chegou a comentar, né, que o desligamento do perispírito, ele começa pelas nossas extremidades corporais, há uma ligação dos centros vitais com os plexos, que correspondem aos centros vitais no perispírito. Então, para se ter uma ideia assim, bem geral, realmente, né, o desligamento vai sendo feito através desses centros vitais, né, os cordões fluídicos que nos ligam ao corpo orgânico vão sendo paulatinamente desligados na morte natural, obviamente, tá? Porque quando é a morte súbita, então há um desligamento também súbito. Então, cada um vai ter um determinado tipo de processo. Eu citei aqui a obra Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, e nos 5 casos, né, que o André Luiz narra de desencarnação, você tem 5 processos diferentes. Então, um não é igual ao outro, tá? Então, entenda isso, né? O desligamento é esse, né? É um desligamento fluídico, onde o perispírito vai se desprendendo, mas não existe uma regra geral, e não dá para dizer que quando chegar a minha hora, a do Cosme, da Silvia, do Tavares, que não está aí aparecendo, que o processo vai ser idêntico, o mesmo. Não será, porque nós somos individualidades, cada um vai passar pelo seu processo. O Bezerra de Menezes, por exemplo, ele relatou a Ivone Pereira, que quando ele percebeu, né, que era o final, né, ele disse que ele mesmo, totalmente consciente, ele comandou o seu processo, e que foi ele que cortou o último cordão, que é o chamado cordão de prata. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou orar muito por Bezerra, pelo menos chegar lá na minha hora ali. Bezerra, agora corta o cordão, porque eu não tenho mais cordão. Tá? Então, com certeza. Com certeza, Demário. Realmente eu estou vendo aqui que os agradecimentos que os nossos internautas, os nossos irmãos lá estão fazendo para nós. Só um minutinho, Silva. Demário, eu com certeza vou torcer também muito para que os benfeitores lá da casa possam me dar essa oportunidade, né, de eles me ampararem nesse momento que vai chegar para todos nós, né? Então, nós temos que ter exatamente essa consciência. Se nós tivermos a consciência e o Céu e o Inferno, que é uma obra sensacional, e ela aborda, do jeito que você falou, Demário, os depoimentos. Mas na primeira parte, ela tem uma primeira parte muito conceitual e que fala exatamente sobre isso. Lá na segunda parte, o Kardec abre com um capítulo chamado A Passagem. E nessa passagem ele informa exatamente aquilo que ele escreveu no Livro dos Espíritos, né? Orientado pelos benfeitores do plano espiritual superior, que é um momento de consciência, depende do despertar, como a Silvia falou aqui, da materialidade do espírito, e como você mesmo abordou aí. O espírito, ele pode ajudar, o Simonetti comenta aqui no livro do que é Quem Tem Medo da Morte. E aquela história também lá do Herculano Pires,
que tinha uma sessão quarta-feira na casa dele, que é o pai da nossa querida Heloísa Pires, que está de programa aqui, sabia, Demário? Vai estrear um programa esse mês agora, Heloísa Pires. E Tavares depois vai falar com a gente. E o Herculano, que ele faleceu no dia da reunião que ele tinha na casa dele, de manhã, e no final, na noite, daquela noite, ele já estava psicografando, dando mensagem no grupo dele, dizendo que estava vivo e que vinha ali falar para eles, para que eles continuassem, e que estava tudo bem, que ele continuaria do outro lado. Olha que sensacional. O Herculano Pires, que é o pai da nossa querida Heloísa Pires. Um beijo à nossa irmã Heloísa. Tivemos com ela há alguns anos atrás no Rio de Janeiro também, lá no Francisco de Paula. Uma semana de palestra no Rio com a gente, muito boa. A companheira sensacional. É uma história de vida, Heloísa, né? História de vida da Heloísa. Um beijo para ela, para nossa irmã. Muito sucesso para ela aqui. Com certeza ela fará na nossa web rádio Estação da Luz. Eu queria aproveitar esses momentos finais para você, Demário, fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes. Depois eu vou agradecer a todos. A Ana Karina, que está dizendo aí, muito feliz de estar conosco no final de domingo. Obrigado, minha irmã. Luz também para você, para sua família. E para a gente poder depois fazer a prece, né, de agradecimento e encerramento, que a Silva vai fazer após as suas considerações finais. Então, Demário, foi uma satisfação tê-la aqui. Muito, muito feliz de fato, verdadeira, de coração, de ter recebido o nosso irmão. O Tavares ele vai depois passar a programação da semana, depois das considerações do nosso irmão Demário, da nossa irmã Silva, para a gente poder depois encerrar com a Silva com a prece de agradecimento e encerramento. Demário, suas considerações finais, meu irmão. Bom, Cosme, quero agradecer de coração por esse convite que você e a Silva me fizeram, de participar aqui do programa, essa oportunidade de conversarmos com os nossos internautas, espíritas, desinteressados no espiritismo. E em relação ao tema, que nós estamos aí junto ao Dia dos Finados, sempre lembremos, somos almas imortais, espíritos, nós não somos este corpo. Nós não temos que ter medo da morte, mas temos que viver com bastante fé, com muita esperança, construindo uma sociedade humana melhor, um mundo melhor. Importante é semear no campo do bem. Importante é crescer no amor ao próximo, confiar em Deus acima de tudo e vivemos. Vivemos na maior plenitude possível, que possamos, para que quando chegar a hora da desencarnação, nós simplesmente retornarmos ao mundo espiritual, agradecidos a este corpo, agradecidos a este período da existência terrena, agradecidos a Deus, nosso Pai, que nos oportunizou aqui estarmos. E em relação aos entes queridos, aos amigos que já partiram, tenhamos calma. Eles continuam vivos, muito vivos, e que oremos por eles para estarmos então, de coração nessa grande ligação dos dois planos da vida. Então, vamos seguir em frente com Deus, com Jesus, com muito amor, porque a vida continua sempre. Com certeza. Silvia, suas considerações finais para nós passar para o nosso irmão Tavares e depois volta para você fazer a prece de agradecimento e encerramento. Ok, Cosme. Eu queria assinalar também, que nós não tivemos a oportunidade de assinalar, né, a presença conosco da nossa irmã Fátima Enes, que nos agradece os ensinamentos, esclarecimentos recebidos. Um prazer, Fátima, ter você aqui conosco. Fátima Enes é a nossa colega do Francisco de Paula, lá no Rio de Janeiro. Bom, como o nosso irmão Demário falou, né, nós queremos deixar aqui para todos essa ideia, essa certeza, né, de que a morte não existe. Que os nossos entes queridos, que foram já na nossa frente, retornaram na nossa frente para a verdadeira vida, que é a parte espiritual, estão apenas lá aguardando a nossa chegada. No momento certo, todos nós estaremos reunidos novamente. Então, quando nós lembrarmos daqueles que foram para a parte espiritual antes de nós, lembremos sempre com muito carinho,
lembremos sempre dos momentos felizes e dediquemos a ele os nossos melhores pensamentos. E aí eu costumo dizer o seguinte: se seu ente querido gostava de alguma coisa, mentalize se gostava de rosas, margaridas, do que fosse, mentalize isso e ofereça mentalmente para o seu ente querido esse presente. Não precisa e não se deve ficar em desespero, não é? Porque esses sentimentos de desespero e inconformação apenas tornam a vida do nosso ente querido na espiritualidade mais difícil, não é? Eles também têm saudades. E nós precisamos compreender, não é, que a forma como nós agirmos será prejudicial ou benéfica a eles. Então, em nome desse amor que nós sentimos, tenhamos calma, tenhamos paciência e estejamos certos de que, no momento certo, todos nós estaremos novamente reunidos na verdadeira vida. Obrigado, minha irmã. Tavares, meu irmão, a palavra é sua para falar sobre a programação da semana. Obrigado, meu amigo, e eu quero aqui falar e parabenizar a todos por esse excelente programa. Depois eu queria, depois que eu fizer a programação, que você lesse todas as pessoas que mandaram, porque é um ato de carinho muito grande, que eu tenho certeza que você e a Silvia têm por todo esse pessoal. Mas antes de tudo, eu queria falar que os temas que foram sugeridos durante a semana são esses aí. É a obsessão, ou falar sobre obsessão, ou sobre mediunidade, passividade mediúnica, aborto e suicídio. Então, enquanto eu faço a apresentação, você e a Silvia vê o que é que a gente vai poder trabalhar na próxima semana, se Deus quiser. Já está decidido, Tavares. É suicídio. Suicídio, né? Então, pronto, maravilha. Nós temos a nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Nós temos os programas matutinos. Segunda e sexta-feira nós temos às 8 horas da manhã o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e toda a sua equipe aqui de Natal. Nas terças-feiras nós temos o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, aí de São Paulo, aí da zona leste de São Paulo, com o nosso irmão Delcio Soares e Marília Soares, lógico que toda a equipe. Eles na terça-feira eles estudam o Evangelho e na quinta o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral com o nosso irmão Alexandre Santos e equipe aqui de Natal. Então, estão estudando, inclusive, o Código Penal da Vida Futura, né? E como o nosso irmão Cosme falou, nós teremos aí a estreia na terça-feira, dia 10, a partir das 20 horas, o programa Espírita chamado Herculano e o Homem no Mundo, com a nossa querida professora Heloísa Pires, a filha do nosso querido Herculano, e ela vai estar também com o nosso irmão Alberto Magno e o Wagner Tadeu, aí da região de Sorocaba, lá em São Paulo. Hoje, como todos sabem, sim, temos também outra estreia, já ia me esquecendo, o programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala, com o nosso irmão Henrique de França, que vai estrear agora terça-feira próxima. Nosso irmão Henrique é lá da Comunidade Espírita de Brasília, e ele tem essa ONG, né, que trabalha justamente com as pessoas que estão nas vias das drogas lícitas e ilícitas. Tivemos hoje o nosso irmão Cosme Deolindo, deixa eu só botar aqui, a Silvia e a participação toda especial do nosso irmão Marco Demário, falando sobre um tema muito interessante, quem tem medo da morte. Amanhã nós iremos para a região de Criciúma, Santa Catarina, falar com o nosso irmão João Madeira, Dr. João Madeira, que vai falar sobre espiritualidade e saúde. Na terça-feira, como nós falamos, aí sim a estreia do programa com o nosso irmão Henrique de França, o programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala. Na quarta-feira é um programa todo especial com a nossa irmã Elsa Rossi, que é presidente da Federação Espírita do Reino Unido. Ela vai falar sobre o movimento espírita no Reino Unido e no mundo. É aqui quarta-feira, 19 horas, horário brasileiro. E lá em Londres já é às 22 horas. E também na quarta-feira, meu amigo, acabamos de fechar. Nós teremos com toda a equipe que faz a Web Rádio Estação da Luz, e vocês estão convidados. Nós vamos ter o culto do Evangelho no Lar, toda quarta-feira a partir das 20 horas e 10 minutos. Então teremos um verdadeiro culto do Evangelho no Lar, com toda a equipe vibrando por todo o bem do planeta Terra. Na quinta-feira está em aberto, porque o nosso irmão ainda nos pediu até
terça-feira para resolver, que ele está um pouquinho doente, mas possivelmente teremos a confirmação. Na sexta, voltamos com o nosso José Soares aqui da Federação, com o seu programa Perguntas que o Espiritismo Responde. E na sexta-feira nós vamos sair para o Rio de Janeiro, vamos aí para a região de São João de Meriti, lá para o Centro Espírita Luz e Verdade, falar com a nossa irmã, que vocês devem conhecer, a Luciana Fischer, que vai falar sobre o Espiritismo e o movimento em São João de Meriti, ali região. E no domingo, aí sim, não será mais esse tema, mas o nosso irmão Cosme Deolindo e a Silvia vão estar aqui com a gente para falar sobre o tema suicídio no programa Atualidades do Pensamento Espírita. Meu amigo Cosme, voltamos para você. Deixa eu botar aqui. Tavares, muito feliz pelo programa de hoje. A gente prometeu que o Demar ia sortear um livro dele, da sua autoria, feito pela Federação de Goiás, não é isso, Goiânia, Moraes? Isso. Educação com Cristo. Ô, Tavares, vamos combinar aqui o seguinte. A Silvia vai escolher a primeira pessoa que entrou, acessou a rádio hoje para nos ajudar a fazer o programa. Você tem o nome dela aí. Então você vai dizer... A primeira pessoa é essa. Os primeiros serão os primeiros. Ângela Coutinho. Meu aniversário ontem, nossa irmã. Então o que você vai fazer? Eu vou combinar com o Demário. A Ângela está aqui no Rio de Janeiro. E eu vou pegar esse livro com o Demário e vou entregar para a Silva. E a Silva vai entregar nas mãos da Ângela. Não vai precisar nem pelos correios. Maravilha. Eu combino com o Demário aqui. E a nossa irmã será parabenizada com essa obra magnífica. Maravilha. Deixa eu fazer, fazer um convite. Na próxima semana, se você quiser convidar a Ângela, ela já vai estar com o livro, a gente vai fazer aqui uma parte e colocá-la aqui para ela fazer os agradecimentos. Com certeza, nossa amiga Ângela Coutinho. Mas eu queria, a gente já estourou aqui, olha, já estouramos em 46 minutos, então é igual a chacrinha, só termina quando acaba. Então eu queria que você lesse aí o nome das pessoas, não só a Ângela, que foi a primeira, mas todos aqueles que participaram aqui conosco. Por favor, meu amigo. Eu vou ler e a Silva vai fazer a prece desse encerramento. Ângela Coutinho, boa noite, queridos. Congregação Espírita Francisco de Paula do Rio de Janeiro. Kênia Santos, boa noite, queridos. A todos, muita paz. Maria Soares Silva, boa noite para todos, na luz de Jesus. Boa noite, minha irmã. Nosso companheiro lá da casa também, Luiz Góes. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Delson Soares, nosso companheiro da rádio, Web Rádio Estação da Luz. Boa noite, amigos. Paz e luz com Jesus. Sempre. A Joyce Maiara, boa noite, queridos. Boa noite, minha irmã. Kênia Santos, também da congregação. Amiga Eli, feliz por você ter vindo. Nós também, né, Silvia? Felicíssimos. Lili Vieira, beijinho para todos nós. Beijo para você, Lili. Ângela Coutinho, gratidão sempre, queridos. Gratidão, minha irmã. Sueli Maria Ferreira, boa noite. Boa noite, Sueli. Fátima Enes, Silvia falou agora. Gratidão pelos esclarecimentos, Silvio Cosme. Gratidão, minha irmã. Ana Karina Gomes, boa noite. Muito feliz de estar com vocês no final de domingo. Parabéns, Cosme. Muita luz na sua vida, para todos nós. Obrigado, minha irmã. Kênia Santos, obrigado ao Cosme e à Silvia, nossos irmãos de caminhada na congregação Francisco de Paula. E obrigado ao Marcos Demário, esse irmão que amamos também e que não o conhecemos pessoalmente, mas está sempre presente em nosso lar pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro e a Web Rádio, que nos proporciona esses encontros e estudos semanais. Ângela Coutinho, excelente programa. Gratidão aos queridos Silvia, Cosme e Demário. Que Jesus abençoe vocês hoje e sempre. Gratidão, minha irmã. A você também. A Lili Vieira, muito agradecida em poder aprender com os palestrantes. Cosme, Marcos e Silvia. Boa noite a todos. Boa noite, minha irmã. Luiz Góes, merecido, pois ontem ela fez aniversário. Também acho, Luiz. Um abraço. Tem alguém participante aí também, ó. É o companheiro da Silvia ali. Ângela Coutinho, que alegria. Muito obrigado. Gratidão, Demário. Ô, Silvia, deixa ele participar, Silvia. Que é isso? Traga ele pra cá. Eu falei semana passada, viu?
Deixa ele participar. Olha, na próxima semana você só participa se ele participar ao vivo e a cores. Gente, a Silva vai fazer a prece de agradecimento. Então vamos encerrar, que nós já estouramos, Silva. Graças a Deus, o programa é excelente. Eu tenho que botar ele para fora mesmo. Demário, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Muita luz aí para você. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito aqui ao nosso irmão Tavares, a nossa web rádio Estação da Luz. Eu torço para que tudo dê certo, para que em breve você esteja aqui conosco, participando aí dos trabalhos dessa rádio, que só tem interesse em disseminar a doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão consoladora, esclarecedora e tão importante para todos nós, tá? A nossa irmã Silva vai fazer a prece de agradecimento e encerramento para a gente poder encerrar, que nós estamos estourados no tempo hoje. Verdade, verdade. Bom, Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Agradecemos muito por essa noite de estudos, essa noite de trabalho na seara do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade bendita, por esta oportunidade de estar aqui divulgando a nossa querida doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, e pedimos que nos seja concedida a todos, sempre, outras oportunidades como esta, de falar de Jesus, de falar da doutrina. Que todos tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, e que no próximo domingo possamos estar aqui mais uma vez, todos reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos da doutrina. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez ao nosso irmão Tavares, a todos os companheiros da nossa web Rádio Estação da Luz de Natal, no Rio Grande do Norte. Agradecemos a todos os nossos internautas, nossos ouvintes que estiveram nos acompanhando nessa jornada. Iniciamos esta semana com o pé direito. É um novo mês com uma nova oportunidade. Vamos fazer aquilo que o nosso irmão Demário nos pediu. Viver com alegria, com plenitude, pensando sempre que nós podemos fazer assim o melhor. E não nos preocuparmos com o que nos aguarda pela frente. Jesus está conosco, vamos em frente. Mais uma semana com o início com o pé direito, meus irmãos. Um beijo, Silvia, um beijo, Demário, um beijo a todos os nossos ouvintes. Muito boa noite. Tchau, Brasil, tchau, Rio Grande do Norte, tchau, mundo. Até o próximo domingo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.